Boa noite. A partir de agora você confere aqui na Rádio Acapesp, programa Novos Caminhos. A apresentação, Pai Cardoso. E Pai Miguel, sejam todos, todas e todos bem-vindos a mais um programa Novos Caminhos aqui pela Rádio Acapesp. Sempre às quintas-feiras, às 18 horas, até às 20. Nós temos aí um compromisso, né? E a companhia de vocês. Sejam todos e todas bem-vindos, acapespianos e acapespianas, aos nossos irmãos das matrizes africanas, Banda, Candomblé, Jurema, Catimbó, seja lá qual for as suas vertentes de águas de nascimento, os nossos irmãos da vibe interreligiosa, todos aqueles que participam conosco na nossa caminhada e na nossa jornada, a diretoria da rádio, na pessoa do seu diretor de comunicação, nosso irmão Alessandro, ao nosso presidente da Capesp, o Alain Montoro, na pessoa dele, saúdo toda a diretoria desta casa, e ao nosso irmãozinho, né, e grande companheiro Sérgio Zicran, que é idealizador, fundador da Capesp, sempre as nossas lembranças fraternas, os nossos sentimentos de forte, sincero e fraternal abraço. Nós estamos aqui iniciando a nossa jornada deste dia, trazendo o nosso irmão, companheiro também, muito querido, que é o Pai Hélio. Ele vai falar conosco o tema hoje, Umbanda e Arte. Ou seja, nós vamos tratar do tema Umbanda e a arte, né, no seu sentido mais amplo, dentro da expressão religiosa, né, e das expertises, dos bons trabalhos que o nosso irmão Pai Hélio realiza na sua jornada, né? E nós temos também aí a questão de tratarmos, né, de falar que é o Pai Elinho, né, de Oxalá, ele é dirigente do Cereja, que é o Centro de Estudos Religiosos e Espirituais João de Angola. Recebe o nome do Preto Velho, né? Do querido Preto Velho. Adorei as almas, né? Salve lá, nosso irmão do astral. E assim nós iniciamos a nossa jornada. Seja bem-vindo, né, Pai Elinho, Pai Hélio. É uma gratidão, né, muito grande e a oportunidade de poder comungar com o senhor e desfrutar desse tempo que nós temos aqui agora, a partir desse momento, né, para tratarmos aí dos assuntos de forma muito fraterna, de forma muito amiga. E é sempre um prazer revê-lo. Seja bem-vindo, né? Se o senhor quiser falar um pouquinho, falar sobre seus trabalhos e falar sobre a questão da sua apresentação, né? Fique à vontade. Sim. E aí nós vamos tratando dos temas conforme eles forem surgindo. Tá certo, assim seja. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar junto aí com vocês, Pai Cardoso, Pai Miguel, todos os irmãos que proporcionam essa oportunidade. Exatamente, a gente vem já há alguns anos fazendo um trabalho aí ligado à Umbanda, né? Tanto na parte de esculturas religiosas, como na parte de arte relacionada a histórias em quadrinhos, que a gente trouxe aí para a Umbanda, na forma de diversão, mas proporcionando ensinamentos, não só às crianças, mas a qualquer idade. Então, nós fazemos um quadrinho que hoje sai num jornal de circulação online, né? E esses quadrinhos, eles trazem justamente ensinamentos relacionados ao terreiro, ao dia a dia da Umbanda, de uma forma divertida, muito ligado ao que acontece, né, nos terreiros, aos médiuns, às dúvidas pessoais de cada um. Então, a gente tenta colocar isso nos quadrinhos de uma forma divertida. Sim, é um trabalho, né, que está acontecendo todo mês, tem uma nova edição de uma nova historinha, né? De uma nova participação, sempre no jornal do nosso irmão também, né, o Pai Armando. Pai Armando, que é o Umbanda Brasil, é o jornal Umbanda Brasil. Quem acompanha o jornal tem a oportunidade também de desfrutar, né, e se alimentar com as informações que são feitas ali nas histórias em quadrinhos, que é muito importante. É uma forma diferente de comunicação e é uma forma importante de comunicação também, né? Sim. O Axézinho surgiu, ele tem mais ou menos 3 anos e meio, tá para 4 anos, com a revista do Leitor Umbandista, não sei se o irmão lembra. Sim. Que era uma revista online. E todos os escritores de Umbanda escreviam 2 páginas, né, de texto para a revista. Inclusive eu, que também tenho um livro escrito, né, editado, sobre Exu Tiriri.
eu escrevia também para essa revista. Em conversa um dia com o irmão Luciano, falamos sobre quadrinhos e tal, ele deu a ideia, nós começamos a fazer de uma forma bem rústica, né, vamos dizer assim, até por falta de estrutura para isso, mas foi saindo nas edições da revista, em seguida a revista parou, né, acabou, aí nós fomos para a revista Umbra, também saiu em algumas edições as histórias em quadrinhos do Axezinho. Também foi uma revista que terminou e nós fomos agora para o jornal Umbanda Brasil, do Pai Armando. Estamos prosseguindo lá todo mês. Além das histórias em quadrinhos, a gente faz algumas atividades também, deixa online para as pessoas, que é aquelas atividades básicas, né? Jogo dos 7 erros, palavras cruzadas, enfim, página para colorir. Isso para atrair o público jovem, crianças, né, tal. Atrair para a nossa religião. Até porque, inclusive, é uma questão que existe e já existia em todas as religiões, pelo que eu já tinha visto, história em quadrinhos e atividades desse tipo. E era uma coisa que não havia ainda na Umbanda. Sim. Então a gente começou a colocar, ainda está numa fase rústica ainda, a gente está tentando aperfeiçoar cada vez mais. Inclusive, tem um projeto para o futuro para a gente fazer animação também com o personagem, né? Então, hoje no Facebook ou no Blogspot, tem a página Axezinho e sua banda, ou Turma do Axezinho, que qualquer um pode ler as historinhas também, antigas, baixar as atividades para as crianças. E, inclusive, tem terreiros do interior que já se comunicaram comigo, porque eles usam isso para ensinar as crianças, né? Entreter, né? E ensinar também. Então está sendo legal, está sendo uma coisa boa para a religião. Com certeza, é algo que produz conteúdo favorável e socializa, né, os processos também de uma forma diferente, né? Na verdade, uma forma de comunicação importante que eu acredito que faz a diferença. Com certeza. Soma, né, dentro dos processos. Dentro da questão da Umbanda e a arte, né, que nós já estamos, de certa forma, tratando, né, que falou-se dos trabalhos que o senhor realiza dentro desse processo, né, daquilo que é produzido de bom, né, e útil à comunidade, pena que talvez poucas pessoas ainda tenham assim a oportunidade de acessar ou o interesse de acessar, porque o público precisaria ter também a sua participação mais efetiva, né? Claro. E não só de apoio, mas contribuir também com as suas ideias, né? Seus comentários, somar aí no trabalho do senhor de forma positiva e propositiva, sempre. Eu acredito que o empreendimento que nós façamos dentro do nosso meio religioso, ele requer, né, muita transpiração. Eu imagino o trabalho que dá, né? Você bolar a ideia, traduzir, né, a ideia depois em histórico, né, em história, em texto, produção gráfica, né, no sentido do produzir seus desenhos, tudo assim requer um pouco da nossa atenção, do nosso carinho, né, da nossa transpiração, né, que dá o trabalho, e também da nossa dedicação, porque o senhor é uma pessoa dedicada dentro desse processo do que faz. Como o senhor também é dedicado a outra parte que o senhor executa dentro do nosso processo, que uma coisa é eu ter um padrão, né? Ou seja, assim, não há nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior, eu costumo dizer, né? Óbvio que tudo que está aí, que é produzido dentro da nossa religião, tem seu valor. Mas são coisas bem diferentes, né? Eu ter, por exemplo, uma imagem de Oxalá padronizada que se produz uma linha de montagem, né? E de formas, né? De forma padrão. Sim. Né? Então, eu tenho lá a representação, que é importante. Outra coisa é eu ter isso específico, né? Ou dedicado, exclusivo, ou voltado a um pedido específico, de forma a produzir o artesanato, ou produzir a arte, né?
que é uma coisa bem diferente da outra, né? Eu produzi linha de montagem e produzi a arte, ou seja, pensar detalhes, né? Não pegar uma forma que se produz várias quantidades e sair produzindo, né? Não é a quantidade, sim a qualidade daquilo que às vezes é uma peça única. Sim, né? Muitas vezes é. E com relação ao que o senhor falou sobre a participação, por exemplo, das pessoas, com relação ainda à história em quadrinhos, por exemplo. Sim. Nós abrimos algumas vezes e fica aberto ainda para quem estiver nos vendo agora a questão de quem quiser, por exemplo, enviar um roteiro, uma historinha para a gente passar para os quadrinhos. De repente a pessoa tem uma ideia, né? Contribuir. Gente, ou mesmo uma dúvida que a pessoa tem que não consegue explicação de alguma forma, por mais que ela possa estudar ou procurar, ou mesmo tendo o resultado da sua dúvida, e ela quiser passar isso para uma história em quadrinhos, ela pode mandar a ideia para a gente, através da própria página do Axezinho, e a gente vai passando para o papel, para a história em quadrinhos. Inclusive, não fica só na história em quadrinhos e nas atividades. Nós fizemos já alguns trabalhos de divulgação, como o Axezinho, embora ainda não tenha estrutura, mas ele já é um personagem conhecido, vamos dizer assim, no meio umbandista. Sim. Então, nós já fizemos alguns trabalhos de divulgação, por exemplo, de livros. Algum escritor que foi lançar um livro, nós desenhamos o Axezinho junto com o escritor. Um deles é um amigo, o Pai Ortiz, por exemplo, e com os livros dele em mãos, tal, para divulgar. E fizemos outras divulgações de festa, de terreiro, desenhando o personagem Axezinho e o pai ou mãe de santo do terreiro. Então, a gente faz esse trabalho também relacionado ainda ao Axezinho, às histórias em quadrinhos. Sobre a escultura, como o senhor citou aí, de Oxalá, por exemplo, realmente muita coisa é feita no padrão, né, na forma. E a gente tem um trabalho nesse sentido de escultura de desenvolver justamente alguma coisa única, que será uma peça única, exclusiva no planeta. Porque quando a gente faz uma escultura, a partir da descrição que o médium traz, ou a própria entidade, às vezes, se manifesta e se mostra para o médium, e ele faz um desenho, então a gente desenvolve a escultura a partir daí. E eu digo assim, mesmo que eu faça outra escultura igual a essa, a segunda não sai igual à primeira, porque é um trabalho todo artesanal, manual, né? Sim. Não é feito em forma. Requer inspiração, né? Requer os detalhes que foram pedidos, ou as condições. Pode ser a mesma imagem de Oxalá, mas ela vai estar em outra conotação, com outra visão, com outra posição, ou outra expressão. Sim, inclusive eu desenvolvi um certo tempo atrás, de Jesus Cristo, né, que me pediram, que era para atrair também pessoas jovens. E esse Jesus, ele era apontando um dedo, fazendo um positivo e piscando, sorrindo e tal. E, na verdade, já existia uma escultura semelhante, só que na Europa. E a pessoa, para não trazer da Europa, até por questão de custo e tal, Sim. pediu para a gente desenvolver aqui em gesso a partir da foto que ela mandou. Então ficou um trabalho bem legal, bem diferente e único, né? Sim, na verdade é o que eu falo, né? É uma dedicação àquela causa, né? Aquele modelo, aquela visão, Sim. aquela inspiração, aquela intuição, né? Aquela mentalização, né? Aquela evidência. Justamente. E dá trabalho, né? Como que você vai pegar uma coisa que não existe ou que já existe, mas modificar e fazer de forma diferente, né? Afora que também eu acredito, né? Que o senhor pode nos falar um pouco mais, assim, na profundidade, porque conhece de fato, como ficaria essas questões do ponto de vista, porque você pode ter esse mesmo artesanato, né, essa mesma arte, né, esse mesmo Oxalá que nós exemplificamos, em vários tipos de materiais. Sim. Eu acredito que de material para material é que vai dar, né, também as suas variantes, as suas dificuldades, os seus desafios, né?
a forma de produzir, se gesso, se madeira, se resina, se cimento, sei lá, né? São vários materiais que o senhor trabalha, o senhor desenvolve essas atividades, não é isso? Sim, com certeza. Existem realmente várias diferenças. Por exemplo, se a gente for desenvolver uma imagem para ser feita em escala, embora seja uma criação nova, mas própria para fazer uma forma, né, um molde para se produzir em escala, então ela pode ser feita em massa, que é o que facilita muito desenvolver ela, mas é uma imagem justamente para padronizar. Então é feita a forma e aí ela é produzida em escala, né, em gesso normalmente. A modelagem feita diretamente no gesso, que é o que eu mais faço, ela já tem uma complicação maior, né? Porque o gesso ele seca, endurece, então você vai acertar ali determinado local da imagem e vai repondo aquilo, então leva um tempo. Depois disso vem o processo no cimento também, que também é mais trabalhoso que o gesso para esculpir. Em madeira, no momento, eu não faço. Já mexi anos atrás um pouco com madeira, mas não faço esculturas em madeira no momento. O básico é gesso e cimento. De repente, alguma coisa em fibra ou resina também. Produção em argila? Argila, normalmente, para fazer o molde, né? Para tirar ela depois em algum material. Certo. Aí sim. No produto cerâmico final, não, é só mais, então, a resina mesmo? Não, nunca fiz para finalizar, até porque tem a questão também, às vezes, de cozer, né? Cozimento, né, da Sim. peça. A forma de produção dela é diferenciada. Eu não tenho essa estrutura também para isso, para fazer dessa forma. Um forno cerâmico, né? Alguma coisa Isso. nesse sentido. Nós temos aí, dessas experiências que o senhor tem, então, na caminhada, na jornada, o senhor poderia dar alguns exemplos, assim, qual seria o seu portfólio, né? Quais seriam os desafios que o senhor já enfrentou? Pode ser mais de um, vários, trabalhos que o senhor efetivamente sabe que foi feito pelas suas mãos e sabe onde eles estão, né? Quem foram os beneficiários, como foram as histórias. Sim, posso citar alguns. Antes do senhor responder, deixa eu cumprimentar os ouvintes, Claro, que estão ansiosos de cumprimentá-lo também. com certeza. Duda Peruzzi, boa tarde. Boa tarde, Duda. Pai Ed Santana, boa tarde, meus queridos irmãos. Ed Santana, sou fã de todos vocês. Ed Santana, pai Ed Santana, de São Bernardo do Campo. Pai Ed. Ed Santana, pai Ed, o pai Cardoso, pai Miguel, parabéns pelo programa. Gratidão, Gratidão. a você, gratidão. Bênçãos Pai Ed, trocadas, né? A Duda é minha filha também. Olha, tá Duda aí. Perusa é minha filha. Isso, tá certo. Ó, apoiando o papai, né? Tá certo, é isso aí, né? O que é bom tem que ser apoiado. Né? Então, sobre algumas que a gente já fez, acho que as últimas, as mais recentes aí, eu tenho trabalho ainda até para finalizar, aliás. E a dificuldade que eu não finalizei foi ter sofrido um infarto um tempo atrás. Aí eu parei um pouco. Você empatou comigo. Com imagens grandes, né? As imagens grandes devido ao peso e tal, né? Você tem que movimentar ela. Então tem alguns trabalhos parados ainda, aguardando um estabelecimento melhor, né? Uma das últimas finalizadas antes disso foi também do irmão Pai Ortiz, que a gente falou do livro, que está inclusive no sítio Aruanda, né? Que ele tem em Juquitiba, e é o Exu Mangueira. A imagem do Exu Mangueira foi uma imagem bem diferente do tradicional que a gente vê em fábricas, né? O que vê por aí. Ela era simbolizando tipo um mago, vamos dizer assim, com um capuz, um manto e tal. E ele foi dando a ideia, nós pegamos um desenho que já existia na internet, fizemos modificação no computador, como ele queria e tal. E a partir desse desenho que nós desenvolvemos no computador, fizemos a imagem com 1,20 m, se eu não me engano. E finalizou. O trabalho final ficou legal, eles gostaram.
Antes dessa, eu fiz também um caboclo Aruanã. Caboclo Aruanã, que é um caboclo que nem em escala pequena ele existe nas fábricas. Só fizemos também de 1,20 m, 1 metro, se eu não me engano, que foi para Campinas, do pai Leno, um terreiro em Campinas. E também foi a partir disso. Ele foi dando a descrição, a gente foi fazendo um desenho, né, com a descrição dele. Depois de chego àquele final, que seria mais ou menos o que ele precisava, aí desenvolvemos no gesso. Esse caboclo, por exemplo, ele é um caboclo que ele usa um penacho, que não é aquele penacho para trás, assim. Ele é um penacho reto, meio arredondado, que eu me esqueci agora a tribo que é relacionada a ele, mas é um penacho bem diferente e só reto, assim. Então foi a maior... Conforme a etnia, é o tipo de penacho. Né? Não me lembro justamente essa etnia, mas justamente a maior dificuldade dessa imagem foi desenvolver esse penacho reto em cima. Então existe realmente, né, essas dificuldades, mas faz parte, e é aí que é o bom, né, do ofício, é isso, é a dificuldade. Os desafios, né? Isso. Os bons trabalhos que o senhor acaba realizando aí, né? Nos desafios que são apresentados. Fiz também um pouco antes do infarto a representação de uma freira, só que ela é chefe de terreiro de Umbanda. Chama Irmã Eliana, que era um terreiro de um amigo ali, próximo à Vila Formosa. E essa imagem foi feita com 1,80 m de altura. E eles tinham uma imagem dela de 40 centímetros que já tinham 70 anos a imagem. E a partir dessa imagem pequena que nós desenvolvemos a grande, né? Respeitando, claro, a simbologia daquela imagem que já existia. Porque é um desafio, né? E aí eu pergunto para o senhor, quanto que as pessoas ainda têm de dificuldade de entender esse tipo de trabalho e valorizar esse tipo de arte? A arte, no geral, eu acredito, meu modo de ver pessoal, no Brasil ela não é muito valorizada. Além disso, existe justamente a produção em escala, né? E a produção em escala, ela barateia muito o produto. Então, a pessoa justamente, às vezes, não entende que uma modificação naquela imagem vai te levar a um determinado período de tempo e trabalho. É diferente da produção na forma, que em meia hora você já tem uma imagem prontinha ali, sequinha, para pintar. Né? Eu fiz esses dias uma... Mas qualidade não tão qual é uma arte, e também de durabilidade, que talvez não seja de uma outra forma de material que o senhor possa estar utilizando, não é isso? Sim, o que acontece também é justamente o respeito ao que a pessoa quer, né? Por exemplo, esses dias eu fiz uma só pequenininha, de 23 centímetros, que é chamado de orixá Dancó. É um orixá, mas que não é cultuado aqui na nossa vertente, né? Pelo menos não que eu saiba. E uma pessoa de uma outra vertente religiosa pediu esse orixá. E aí pode ser feito o quê? Uma remodelagem. Então eu peguei um orixá que já existia, de 23 centímetros, e fiz uma alteração nele. Tinha um escudo aqui, eu tirei o escudo, fiz um bracinho nele, uns bambus na mão, aumentamos a roupa, enfim, fizemos algumas alterações. E como eu falei, mesmo essas alterações pequenas, e na imagem às vezes menor, ela gera mais dificuldade do que a maior. E menos espaço para você poder operacionalizar, né? Isso, muitas vezes a pessoa não dá justamente o valor material, né? Você fala... A retribuição, né? Um entendimento de valor monetário, né? Parece que é uma coisa simples, né? Mas não é tão simples como se mostra. Em compensação, você vai ter uma obra que é praticamente única, né? Você vai ter algo que tem valor artístico, não é um trabalho manufaturado, não é um trabalho de linha de montagem, né? Não é um Oxalá igual a todos os outros Oxalás que você tem espalhado, né?
Não que não tenha o mesmo valor. Eu não digo o valor que você atribui no valor sentimental, simbólico, ou o valor, né, que é uma divindade. Sim. Agora, no que tange ao fato de você ter uma obra única, é um trabalho artístico, é diferente, né? Você ter manufaturado do que a arte. Justamente, é isso mesmo. Que é o básico, né? Que é difícil as pessoas compreenderem isso. Porque elas acham que tudo é a mesma coisa, não? E com relação à escultura, a gente aguarda, né, alguns projetos. Como eu falei, embora ainda não posso trabalhar com muito peso e tal, mas tem alguns projetos grandes aí que estamos no aguardo. Inclusive, uma delas era a escultura de Banho-Iemanjá em Peruíbe. Sim. Estava em pauta, mas até hoje não saiu a questão da prefeitura aceitar e tal. Hoje também estamos vendo outro trabalho em Dayatuba, onde a pessoa deseja fazer umas imagens grandes lá, de cimento, para divulgar um espaço natural lá relacionado à religião. Então, estamos no aguardo aí. Quem sabe, né? Em breve a gente começa esse trabalho. Tem muita coisa aí, né, na ponta da agulha, né, para poder ser viabilizado e sair, né? Isso. E tomara que saia, né? E saia dentro do tempo que for, mas saia o mais rápido possível também. Para que a gente possa depois admirar essas obras todas, né? Isso mesmo. Não é? O objetivo é esse, né? E também as pessoas terem ali o prazer de estar vendo, né? Ou ter, né, um ponto de referência, não que você... Porque, assim, eu gostaria também de tratar esse assunto com o senhor, que eu acho que é pertinente, né? As pessoas nos dizem que nós idolatramos uma imagem, né? Que nós temos uma adoração pelo objeto, pela imagem, né? Pelo ícone, sim, vamos assim dizer, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né? Que vai além, né? Não é você adorar o objeto, você não está adorando o material. Ali só simboliza, né? Só é um ponto, é um ícone de lembrança ou de memória para que você faça aquilo que é o seu sagrado, não é isso? Justamente como o senhor falou, é um simbolismo, até porque acho que a maioria das pessoas tem a fé visual, né? E a fé visual necessita de alguma coisa para se ver e acreditar, para fazer que se ative a energia da fé em determinado orixá, ou santo, ou guia que seja, entidades, né? Então, a pessoa vendo a imagem, inclusive sabendo o nome dela, é mais fácil da pessoa ativar e direcionar a sua fé. No terreiro, a gente costuma falar, embora a gente tenha no altar imagens de orixás e também de entidades, né, de caboclos, de pretos velhos, a gente costuma ensinar da seguinte forma: se não tiver imagem de gesso ali e tiver uma pedra de cristal, por exemplo, representando o Pai Oxalá, é muito mais válido, às vezes, porque a pedra é um elemento natural que tem a energia própria para transmitir para nós e representar essa força de Oxalá. Porém, muitas vezes a pessoa olhando a pedra somente, ela não consegue ativar a sua fé. Então ela tem que ter o orixá, ou no caso do Oxalá mesmo, Jesus, né? Muitas vezes representando Oxalá nos terreiros de Umbanda. Por essa questão ali da fé visual, né? A imagem simbólica, né? Isso, de um ser humanizado, de uma divindade que foi humanizada, né? Justamente. É dessa forma que a pessoa consegue ativar, né, a sua fé. É verdade. Vamos lá, Cardoso. Você tem alguma questão aí a colocar, alguma fala? Não, vou cumprimentar aqui a nossa ouvinte, aqui a sua filha de Santo Leandro, de Ançã, Opa, que está nos assistindo. Uma boa noite, né? E a filha do pai Elinho, Buda Peruzzi, acompanhando sempre. E a Sapotiviana lá do Rio de Janeiro está nos assistindo. Boa noite, pai Miel, pai Cardoso. A benção babá entrevistado do Rio de Janeiro. É de Xangô, ela. Eros Peruzzi é seu filho? Meu filho. O Eros. Eros. Fabiana Peruzzi.
esposa. Né? Boa noite a Família todos, abençoe a inteira acompanhando. todos. Pai Hélio, homem íntegro, merece o mundo. Axé. Axé, obrigado. A Soltafia também de Santa Sueli de Oxum está nos assistindo. Gratidão a todos, bênçãos trocadas. Felipe Lopes, boa noite a todos. Salve, Pai Hélio, meu Filho pai de de santo. Salve, Felipe. Salve, bênçãos trocadas. Isso é muito bom, o pessoal prestigiando, né, e acompanhando. Eu acredito que isso poderia ser massificado, melhor, assim, socializado até, né, no sentido de pessoas procurarem, né, pensar de uma maneira não desmerecendo, né, o que é vendido no comércio, sem dúvida nenhuma, né, mas pensar em ter uma obra única também, né, pensar em ter algo que tem um pouco da forma de ideal de pensamento, de idealização, né, de imaginação, né, de criatividade da própria pessoa, Sim. trocando figurinha com o senhor que também tem essa criatividade, tem essa expertise, né, e ter uma obra lá, uma obra única, né, algo que de fato represente o pensamento do sagrado, né? Porque vai nascer do pensamento, assim como essas outras também, sem dúvida nenhuma, nasceram do pensamento de alguém que projetou e falou: preciso produzir isso em quantidade, né? Preciso produzir isso de uma maneira, vamos dizer, mais comercial. Acho que uma questão também que mudou hoje em dia é justamente, você falou da questão comercial, o senhor falou, a padronização, né? Então, vamos falar, por exemplo, de entidade. Quando a gente fala Exu Tranca-Rua, por exemplo, existe um padrão de imagem, Tranca-Rua ajoelhado, Tranca-Rua em pé, Tranca-Rua das almas. Os fabricantes, eles fabricam esses 3 tipos diferentes de Tranca-Rua. Só que existe outro leque de tranca-ruas com outras características que não foram ainda padronizadas. Por outro lado, saindo do padrão, o pessoal de Umbanda, hoje em dia, entende a diferença do seu guia de trabalho, né? Do Exu, a gente está falando do Exu Tranca-Ruas, por exemplo. As pessoas hoje entendem que o Exu Tranca-Ruas não é igual àquela imagem que está ali representada. Cada um Tranca-Ruas que incorpora em determinado médium, em cada terreiro, ele é um ser específico, com características próprias, com, vamos dizer, uma colocação de roupa diferente, né? Seus atos, sua experiência, seu conhecimento, sua magia. Então, todas essas diferenças... Seus arquétipos, né? A sua... Justamente. Seu biotipo, não é todo tranca-rua que é... Né, que é magro, gordo ou forte, né? Sim. Então, justamente, tem pessoas hoje procurando também imagens nesse sentido. E fazer... É o tranca-ruas, mas ele é conforme a descrição do guia. Conforme ele apareceu na vidência daquela pessoa, né? Isso. Conforme ele se apresentou no sonho da pessoa. Né? São várias formas que as entidades, as divindades têm de se mostrar, né? Muitas vezes incorporado, né? Através do médium, passa para o Cambô, na descrição. Sim. Então, trabalhar esses detalhes deve ser o... chegar nesses detalhes que é o mais complicado, né? Vamos dizer assim. Mas é o mais gostoso do trabalho. É diferente da arte mediúnica, né? Porque existem alguns irmãos nossos que trabalham com isso, né? Não sei se o senhor já teve oportunidade ou se já participou, né, de processos assim. A arte mediúnica é uma inspiração daquele momento, é a entidade que está ali, sim, vibrando, né, ou traduzindo, transferindo o seu pensamento e as suas ações, né, comandando ali, né, o sistema nervoso central da pessoa para que ela produza os movimentos e produza a imagem conforme é aquela inspiração no momento. Sim. Trabalho de pintura, né? De isso. quadros, já vi, sim. Psicografia, né? Que o pessoal tem no meio kardecista, mas é a arte de pintura, né? Mediúnica. Existe na Umbanda também. Sim. Muito bom, né? Que é diferente, né? É o que eu falo, ali é uma inspiração de momento. Agora, no caso
do artista, né, do artesão, que é o seu caso, né, o caso do Paelinho, aí nós vamos ter uma questão de que você vai ter que pegar, por exemplo, as características, né, talvez que foram descritas, procurar passar isso de uma forma do papel, do pensamento, da descrição para a realidade de uma imagem. Já aconteceu, inclusive, ter certa sintonia até com a entidade para conseguir chegar em algum detalhe. Então, isso acontece. Para mim, é uma pergunta para o senhor aqui. Opa! O nosso ouvinte, William Nicolas, salve Pai Hélio, grande pai. Ele pede para o que fala do pai Elinho, o pai, além de ser artista plástico, é escritor. Pede para levantar a questão de como é o processo de inspiração do pai. Ah, sim, com certeza, né? Também não deixa de ser uma veia artística, né? O ser escritor, né? Eu escrevi, tem um livro, né, publicado, que chama Exu Tiriri, Queda e Ascensão na Busca da Evolução. A inspiração desse livro, eu iniciei ele em 2006, terminei ele em 2017, levei 11 anos para terminar esse livro, porque eu deixava de lado, porque não é psicografia e nem aquela intuição. A maior parte do livro foi feito com uma tela mental. Então eu era direcionado às cenas, e quando voltava dessa espécie de transe, ainda havia a narração, o próprio Exu Tiriri, aí que eu ia passando para o papel. Então foi um trabalho, esse trabalho foi bem... moroso, trabalhoso. Triste, vamos dizer assim, em muitas partes do livro, muitas coisas vivência, que ele né? passou, a vivência dele, traziam, né, uma certa tristeza, angústia, e você presenciar aquilo, visualizar aquilo. Você revivencia aquela situação, né? Eu estou escrevendo, mas já tem uns 7 anos que eu comecei sobre o pai João de Angola, que é o mentor da nossa casa, né, do nosso terreiro, e também a história dele. O pai João de Angola teve 2 encarnações como escravo. E eu não cheguei aí na metade ainda também por essa questão, porque é um livro também que vem dessa forma, tela mental. Então a gente vivencia algumas coisas que fica na memória, é muito triste você vivenciar, ver aquilo. Então eu vou aos poucos. Quando eu estou preparado, eu volto. E uma coisa que a gente está finalizando agora, com relação a livros, é um livro sobre animais no plano espiritual e o tratamento espiritual para animais domésticos. Opa, aí interessante. Já é um projeto também que já vem de algum tempo. A gente tem esse trabalho no terreiro, né, com animais, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses. São agendados os pets, tal, gato, cachorro, passarinho, enfim. E toda leva. através do caboclo Pena Preta, que é quem faz o passe ali com ervas para os animais, nós tivemos, graças a Deus, bastante resposta aí de animaizinhos que não estavam bem de saúde, tiveram uma boa melhora depois do tratamento. E era um outro trabalho que ainda, se existia na Umbanda, ele era meio omisso, eu desconhecia. Na verdade, eu acredito que são poucas as casas que se dedicam, infelizmente, né, ainda a esse tipo de atividade, talvez porque sejam um pouco também os caboclos ou médios que estejam aptos a lidar com essa realidade, que é lidar com a realidade animal, né? Você imagina, se tem dificuldade às vezes de lidar com o ser humano, para lidar com o animal é um pouco maior ainda, acredito eu, a expertise ou a especialidade. Sim. E aí eu acredito que, por mais que se diga assim, copiou o trabalho, não, ninguém copiou o trabalho de ninguém. Eu acho que os trabalhos eles surgiram, né? Foi uma inspiração que surgiu em vários locais. Claro. Né? Porque a espiritualidade, aí que está a questão da universalidade de quando um trabalho ele é sério, né? Porque ele é um trabalho sério na casa do senhor, é um trabalho sério na casa, por exemplo, do pai, que eu conheço que faz também lá, não sei se ainda continua fazendo, o pai Joãozinho Galerano em Campinas. Sim, conheço. Né? Então, o que acontece?
foram trabalhos que surgiram inspirados. Né? E graças a Deus, surgiu em Campinas e surgiu aqui. São 2 locais que estão sendo atendidos. Quiçá tem outros locais que eu desconheço ainda, né? Também desconheço. Que se multiplica o trabalho. Então, a ideia é essa, até como eu falei, eu desconhecia que existia na Umbanda, né, quando a gente iniciou. Eu sei que já existe também em outros terreiros. Algumas casas kardecistas, né? Nas casas kardecistas já se empenhavam algumas casas mais. Espiritualistas que, né? Isso, já se empenhavam mais nesse trabalho. E, como o senhor falou, a espiritualidade é uma só, né? Sim. A gente que põe rótulos, às vezes, necessários, claro, à nossa vertente religiosa, mas a espiritualidade trata em todos os lugares da mesma forma. Sim. Então, a gente vem finalizando, na verdade, já está 99% finalizado. Né? A questão do livro, da obra. Estou aguardando a resposta da editora para ser publicado, com a ideia do quê? Da gente realmente expandir esse trabalho, levar para outros terreiros de Umbanda, porque esse livro ele fala sobre animais no mundo espiritual. Então, não que seja a verdade absoluta, claro. Sim. É o que o Caboclo Pena Preta trouxe para a gente. Sim. Explicando sobre a vida animal, sobre reinos, sobre a evolução animal. E, na sequência do livro, ele fala sobre o tratamento, como pode ser feito, né? Dando exemplos, não padronizando também. Pode ser feito dessa forma, mas que cada terreiro adote a sua maneira de trabalhar. Tá aí uma coisa interessante e boa, né? E eu espero que em Deus a editora desencante aí a questão e produza a obra, porque é importante ter a socialização da forma como o caboclo entende ou da forma como ele tem a experiência dele, a expertise dele, né? Claro. Conforme ele tem a vivência no mundo espiritual e conhecimento, e socializou através das mãos do Senhor, através da mente do Senhor, através dos pensamentos do Senhor, para que isso se multiplique, que o objetivo deve ser esse, né? Que as coisas evoluam nesse sentido e que isso se concretize. E aí fica um desafio para o senhor, né? Fica um pedido nosso, com muito carinho. No dia que o livro for publicado, a gente divulgar o livro, claro, né? Trazer na rádio, divulgar o livro já. E produzir, divulgar o bom trabalho que o senhor realiza também dentro desse campo, dentro dessa especialidade, né? Que é lidar com os seres senescentes, né? Que é lidar com os animais. Regis da Silva, salve, saravá a todos. Seu irmão Marco Carente está nos assistindo. Opa, um abraço. Marco. Gratidão. Marco Regis é nosso grande. A história da arte possui uma forte relação com a história das religiões, vão desde as crenças mais antigas como das escolas de iniciação e hermetismo, até as instituições e manifestações religiosas mais atuais. A história da arte. Então, A arte e religião sempre foram interligadas, né? Na verdade, eu costumo dizer assim, a Umbanda, ela é uma ciência, ela é uma filosofia, ela tem os seus aspectos religiosos, ou de religiosidade, tem os seus aspectos de arte marcial ou de educação física, né? De cultura do físico. A questão da cultura, né? No sentido musical, no sentido artístico, artesanal, no sentido culinário. Sim. Nossa, imagina, né? É vasto. É muito, muito, muito vasto, né? Não é uma coisa só. Né? Fala assim, não estou tratando só da Umbanda, da religião. Quando se fala em Umbanda, você tem que desdobrar isso em muitos outros departamentos que a maioria das pessoas talvez nem compreendam que é assim, né? Claro. Se alimentam da feijoada, mas não entendem que, né? Tem a ver com o povo africano que veio para cá e que se desdobrou dentro da Umbanda de alguma maneira, porque a Umbanda também tem a sua herança por parte do povo africano, assim como tem do povo ameríndio, e assim, né? Vai. Então, imagina a riqueza de detalhes que nós temos, né? Nossa, tem muito. O seu Roberto lá da São Jorge Dança. São Roberto da Casa de São Jorge Guerreiro estava nos assistindo e está ali de olho em nós. Gratidão, seu Norberto. Gratidão, Norberto, né? Da Casa São Jorge Artigos Religiosos. Vamos lá, né? Quem puder. Vamos lá, né? De certa forma, prestigiar o nosso irmão, né? Porque ele merece, né? Acho que dos bons
profissionais no ramo que nós temos na área, né, de Sim. artigos religiosos, né, e De Guarulhos. manutenção e fornecimento. Ele é uma das pessoas assim que eu reverencio, tenho profundo respeito, estima e consideração por ele. Verdade. Ele nunca montou um estilo desse. Foi um. É um ser humano maravilhoso, né? Ele, a esposa, a família. É como se diz, ele é um anfitrião, né? Ele sabe, né? Recebe a... Ele nunca não tem que falar do seu Norberto, é mó gente fina. É veterano que nem nós, né? Tranquilo. Seu Norberto, gratidão, seu Norberto. Uma pessoa do bem, né? Com relação ao que o senhor falou, por exemplo, também sobre a diversidade da arte. Sim. Tem um projeto aí antigo, já tem mais de 15 anos, mas que nunca saiu do papel. Até tentamos, através de amigos aí de mais poder político, vamos dizer assim, mas realmente não saiu do papel. A ideia era um instituto cultural, um centro cultural de Umbanda. Então, nós fizemos todo o projeto, passamos para algumas pessoas. E a gente sabe que existe aí várias casas que têm um centro cultural, um instituto cultural relacionado. Agora, a nossa ideia de centro cultural seria nessa questão mais ampla que o senhor falou, inclusive de fazer oficinas, por exemplo, de marcenaria, a produção de atabaque, né, ensinar jovens a banquinho de preto velho, banco para assistência. Já tem uma infinidade de coisas que pode ser produzidas. Porqueira para os terreiros. E aí vamos na oficina de costura, produzir roupa para os filhos de santo, para os pais, mães de santo. Né? A questão da comida, né? da culinária que o senhor falou. Então existe uma vasta gama aí de condições que poderiam ser feitas oficinas culturais, tendo apoio, claro, governamental, né? Da prefeitura, do Estado, para que alguém ensinasse aquilo e uma forma dos jovens entrar, seguir uma carreira profissional. Acho que um dos grandes desafios da nossa época, né, Pailinho? Tanto quanto eu tenho a caminhada dentro do processo de convivência, né, e condescendência em ajudar, né, aquele que vem, bate a nossa porta e pede ajuda, né, no sentido do exercício futuro, seja lá de uma campanha eleitoral, de uma disputa a um cargo eletivo, até mesmo pessoas que já estão, né, mandatários que acabam assumindo e dizendo ou falando em nome da religião, né, no sentido que eu represento, que eu, né, que até você tem acesso, vai lá, conversa, só que nós temos, eu acredito, culturalmente e dentro, não só da cultura, mas também juridicamente falando, um grande entrave, né, que quando você fala de Umbanda, as pessoas entendem, e ela não vai nunca deixar de ser, e eu acho que essa vai ser o grande desafio nosso, sempre vai ser esse, porque o Estado é laico, o Estado não pode ser de uma religião, não pode ser um Estado religioso. Só que quando nós tratamos da doutrina de Umbanda ou da doutrina do Candomblé, assim dito, né, em nome de doutrina, nós estamos falando em algo que está acima da visão odierna, acima da visão mundana, acima da visão dos homens, né, do nosso tempo, acima da visão dessas pessoas que se dizem intelectuais, gestores, né? Porque quando você fala de Umbanda, é o que eu falei, a Umbanda ela abraça um universo que tem todas essas situações, culinária, educação física, dança, arte, e assim vai, todos esses vários departamentos que na verdade são uma coisa só. Sim. Porque a dança desdobra uma visão do mundo cósmico, ou do mundo cosmogônico, ou do mundo da vivência dos ritos dos orixás. Quando você fala da culinária, a culinária tem uma correlação, dependendo do tipo de alimentação, dependendo, né, do tipo de guloseima, com uma determinada divindade ou uma determinada forma, né, da ação dos orixás ou dos históricos dos próprios orixás na Terra. Aí, quando você trata, né, do aspecto... E assim é o Candomblé também, né? Sim. Quando você trata lá
din, 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 que é a capoeira, que todo mundo acha que tem capoeira de Jesus agora, né? Que nasceu na África, mas tanto faz. Jesus é de tudo e Jesus abraça tudo também. Só que aí uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos puxar o mérito da situação. Aí, que o capoeirista, na verdade, ele era tido, que obviamente é uma arte, é uma dança, né? É um jogo, é uma forma de exercício físico também, mas o capoeirista também, se ele precisasse, ou se precisar, ele é a defesa daquele que era o rei, né? Ou seja, né? Você quer fazer uma maldade aí, você vai tomar uma pesada que você vai ver onde você vai parar. Sim. Porque não deixa de ser uma arte marcial. Não é? Ela é também uma arte marcial. E assim você vai tendo. Então, veja bem, toda essa riqueza de detalhes dentro de uma religião, ou dentro de uma forma de pensar religiosa, dentro de uma religiosidade. O Estado não consegue entender isso. Então, quando nós vamos falar em centro cultural, eles vão querer, então, separar a cultura da religião. Sim. Aí você tem o carnaval. Né? Ele é interligado com a religião por causa do seu simbólico significado, né? Mas você não vê benefício para o lado do que é a religião. Né? Pelo contrário, né? Às vezes é até criticado, condenado, julgado. Sim. Né? Porque as pessoas não têm entendimento da expressão artística, né? Da expressão da arte, né? Que é você tá nu, você tá seminu, ou você tá, né? Assim, cozido, assado, refogado. E aí as pessoas fazem um balaio de gato, só fazem uma mistura que acaba virando moralmente ou eticamente contra alguns dos nossos processos. Só que ele é aproveitado pelo governo, ele é aproveitado ele não tem, senão, também a sua importância. Né? Ele é uma forma, né, das pessoas extravasarem as suas energias. Tudo bem. Das pessoas brincarem, das pessoas se alegrarem, das pessoas se divertirem, das pessoas, né, se desestressarem, sei lá. Né? Ele tem o seu valor, só que eu fico me perguntando, ele é a parte cultural. Tanto é que agora vai ter, eu tenho certeza, vão ser inúmeras escolas de samba usando as figuras de orixá, usando os nossos enredos, as nossas histórias, as nossas lendas, o que é importante, por um lado, porque socializa. Sim. Só que eu nunca vi socializar e a coisa melhorar na questão do combate ao racismo, combate, né, a políticas públicas, de fato. Essa é a questão. Né? Disso nós temos que tirar algum benefício. Por isso que eu acredito que quando o senhor foi lá e apresentou, né, eu não sei qual foi, né, o setor, também não importa, porque também não interessa nesse momento saber se foi político A, B ou C, ou segmento de partido A, B ou C. Sim. Aí você fica numa situação assim, porque eles querem só o cultural. Só no que eu vou poder produzir e ganhar dinheiro, vai ter recurso de, vamos dizer, fundo turístico. A exploração da ideia, a exploração, né, do aspecto da simbologia religiosa, para que eu obtenha lucro, dinheiro. Aí eu estou revertendo esse dinheiro, esse lucro, para quem? Então, é uma coisa que às vezes tem que ser a partir da iniciativa privada mesmo, porque, infelizmente, como o senhor falou, muitas vezes a gente não pode contar com a iniciativa pública e com o governo. Não é que eu desestimula a ideia. Eu acho que a ideia é maravilhosa. Ela é de um fundo maravilhoso. Né? Talvez requeresse realmente a sensibilidade de algum grande empresário, ou requeresse a sensibilidade de algumas indústrias, alguns conglomerados, alguns grupos empresariais, alguém que fosse do próprio sistema financeiro que nos corrói, né, financeiramente falando, que tivesse a sensibilidade de falar, nós precisamos criar um impacto, nós precisamos ter uma verba destinada a isso, nós precisamos destinar um quantum desse valor para promover exatamente esse tipo de ideia, que, na verdade, isso produziria ali, pelo que o senhor mencionou, a parte da arte de marcenaria, o senhor produziria, talvez até mesmo, existe artes, ou existe espaços, existe algumas necessidades de espaços físicos criados de forma, vamos assim dizer, de construção civil que é muito apropriada aos nossos templos, né? Às nossas realidades, porque são locais que são reservados, locais que são locais de sacralidade, que talvez gerasse aí
mão de obra para futuros pedreiros, né? Assim como costura, e assim vai. Quer dizer, seria produzir profissionais para que eles também tivessem sua subsistência, tivessem seu modo de produção profissional de ganhar o seu dinheiro. O leque é vasto realmente nesse sentido, quando a gente fala de oficina cultural, de ensinar pessoas a produzir alguma coisa. A gente falou da marcenaria, da costura, mas inclusive a imagem, né? A escultura de gesso, por exemplo. Sim. O ramo de escultores, a gente pode ensinar para as pessoas como produzir uma forma e fazer em escala. Quer dizer, a gente está gerando o quê? Profissionais Especializado. para o mundo, né? Para o ramo de trabalho específico, e também para promover, claro, a religião. Assim como na culinária, né? Para se formar, talvez, restaurantes específicos, né? Especializados. A gente visita hoje, por exemplo, uma casa de artigo religioso, embora muitas coisas são industrializadas, mas muitas não são. São trabalhos manuais. Por exemplo, uma guia de contas, né, que a gente usa, ela é feita manualmente. Um trabalho, como o senhor falou, da cerâmica, por exemplo, no começo da conversa. Então, a gente utiliza aí quartinhas de barro, quartinhas de cerâmica, fora outros utensílios, cumbuca, alguidar. Quer dizer, são profissionais que aprenderam em determinado momento, seguem uma carreira. E se a gente tem uma oficina cultural onde um ensina jovens a fazer aquilo, é uma forma de se expandir não só o ramo comercial, mas a religião em si. O senhor monta esse colar ritualístico? O colar guia do terreiro, que a gente usa no terreiro. Para fazer para fora. Para fora. Algumas coisas quem faz é o meu filho, o Eros, que estava até acompanhando aí. Então vamos cumprimentar o seu povo do terreiro. O Ian Guerra. Salve Pai Hélio, grande Pai de Santo, ao qual confio minha coroa. Salve. Felipe Lopes, grande Pai Hélio. Também, filho de santo. Tayane Lopes, boa tarde a todos, e principalmente ao nosso Pai Hélio. Salve Pai João de Angola. Pai João de Angola. Pai João de Angola, salve Tayane. Tayane Lopes, seu Tiri e seus 7 estrelas. Obrigado, Axé. Fabiana, a Sofia, Fabiana Peruzzi, Pai Hélio, homem íntegro, merece o mundo. A esposa, né? Essa é minha esposa. Duda Peruzzi, dois sorrisinhos aqui com um coraçãozinho. Duda Peruzzi, axézinho, projeto maravilhoso. Cadê o axézinho? Não mostrou ainda, né? O desenho. Mostramos, a gente tem aqui alguma coisa. Se o senhor quiser fazer a exposição de alguns dos trabalhos do senhor, né? E a gente Eros Peruzzi ajudar a divulgar. Vamos lá. Ele que faz as guias do terreiro. Cereja, Terreiros de Umbanda, Pai João de Angola. Cereja, Terreiro de Umbanda. Regis Folha da Silva, salve, salve. Ian, pergunte ao pai quando ele começou a se interessar por esculturas religiosas. Pergunte pai Miguel. É verdade. Quando o senhor começou a se interessar pelas esculturas religiosas? Mais ou menos uns 20 anos atrás, eu tinha uma loja de artigos religiosos. E começou a acontecer isso, a pessoa vir, ver a escultura padronizada e querer alguma alteração. Então, eu comecei a fazer isso, fazer alteração. Depois, eu comecei a fazer restauração e, consequentemente, eu fui aprendendo o ofício e comecei a produzir, a desenvolver. Então, já tem uns 20 anos, mais ou menos. Mas o interesse surgiu a partir daí, a partir da necessidade dos clientes buscarem, justamente a necessidade, buscando algo fora do padrão. Então, o senhor já viveu a ponta comercial do processo, o senhor já viveu a ponta do que é a realidade do padrão, né? Justamente, é isso mesmo. Isso é interessante, tá vendo? Uma coisa levou a outra. E aí fiquei no ramo, embora... como todo ramo, a gente passa tempos bons e ruins, mas estou no ramo à disposição de quem precisar. É sazonal a coisa, né? Inclusive hoje, eu não sei se eu posso divulgar uma coisa. Pode e deve. Pode. A gente restauramos uma imagem de Iemanjá de 1,80 m,
ela está à venda, eu estou divulgando na internet. Sim, pode dar telefone, contato, como fazer. Né? É uma imagem maravilhosa, com olho de vidro, tem a base com rodinha e tal. Ela é 1,84 m o total dela. E a gente está vendendo ela para arrecadar fundos para o terreiro. E num preço bem abaixo de se comprar uma no mercado, em uma fábrica. Ela não é uma imagem nova que saiu da forma agora, ela é uma imagem que a gente já tem aí mais ou menos também uns 20 anos, só que ela foi agora totalmente restaurada. Então ela está maravilhosa. E se alguém se interessar, pode procurar através do telefone celular, é 11 96872 9808. Repete o número do telefone. 11 96872 9808. E estamos divulgando ela bastante no Facebook, a foto dela, mas eu passo pelo telefone, é claro, pelo WhatsApp. Nas páginas gerais do Facebook, inclusive, a gente tem uma página que chama Universo da Arte no Facebook, no Instagram, que é onde tem imagens das esculturas que a gente produz, das restaurações que já fizemos também, modelagens. Então, através daí também tem nosso contato. Sim, isso é importante, né? E é uma forma também de vocês colaborarem, né? E produzirem alguma coisa de útil. Claro. E ficar com uma obra que é, apesar do ponto de vista de muitas pessoas ser uma restauração, é algo que é novo. Né? Sim. Foi renovado, né? Renasceu Está com uma força que já existia, né? Uma imagem que tem o tempo que o senhor mencionou, é uma imagem respeitável, né? Com certeza. Está maravilhosa. Agora, sobre o axézinho, eu trouxe aqui algumas ilustrações, mas que já saíram nos jornais, nas revistas, e a gente vai guardando um arquivo aqui. Não sei como eu posso mostrar. E aqui a gente tem, por exemplo, o primeiro axézinho, que quando começamos a desenhar ele, hoje ele já está dessa maneira. Então ele vai sofrendo alterações aí. Como a gente fala, ainda é rústico, mas vai se melhorando. E aí algumas historinhas, como eu disse, todas elas na página Axézinho e Sua Banda, ou Turma do Axézinho, no Facebook, tá? No Instagram também tem, no Blogspot, também do Google, também tem uma página dele. Essa também é uma dificuldade, como eu falei, é um trabalho rústico, então a gente faz, por exemplo, uma página aí de 3 tiras ou de 4 tiras, e cada página ou cada quadrinho é feito numa folha de sulfite. Então ele é bem rústico, ele é feito um quadrinho ou uma tirinha, depois que faz no quadrinho aquele esboço, depois no computador, o meu filho Eros me ajuda, a gente faz tudo numa folha só, coloca os textos, ele faz a pintura. E no começo, as primeiras foram feitas à mão, inclusive a pintura, os textos, né? Então a gente vai aperfeiçoando. E tem essa outra questão que eu falei da divulgação. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é a divulgação. Por exemplo, aqui foi a homenagem ao Oxóssi, foi uma festa de um terreiro. Então pediram para a gente fazer um quadro falando sobre a homenagem de Oxóssi. Sim. Aí tem com as personagens, a entidade que é a chefe do terreiro, o caboclo representando Oxóssi e o axézinho apresentando. Outra que eu comentei aqui, tem várias aqui. Eu cheguei a comentar aqui sobre a divulgação do livro do Pai Ortiz, por exemplo, que fez, né, o axézinho, uma caricatura do Pai Ortiz, com os livros na mão, divulgando também os livros dele, lançamento. O logo do Instituto, né? Isso, então tinha esse logo no momento.
Então, é uma forma de divulgação também que a gente faz, para quem precisar divulgar festa de terreiro, né, ou qualquer outra necessidade, a gente faz. Bacana, ali. Produz uma arte específica para aquele momento, né? Isso. Isso é importante. Faz parte do processo de desenvolvimento da arte dentro da nossa religião, ou dentro do nosso conceito social de vivência e convivência do processo, né, da religiosidade, processo societário, né, das comunidades, que são as comunidades de Umbanda, que é uma riqueza sem fim, né? Na verdade, Infinito. infinito. Justamente. Pena que poucas pessoas ainda tenham essa consciência. Agora que eu disse que o painel é calmo, desenha o axezinho, tranquilo. É a forma de extravasar, né? O desenho. Axezinho, a ideia dele é aquele médium atrapalhado, aquele médium que acha que já sabe fazer, mas ainda não sabe. Então ele vai e acaba fazendo uma coisa de uma forma errada, e aquele guia, o mentor, vem, né, dar um ensinamento para ele da forma correta. Então é a forma de extravasar, realmente. Vamos lá, que eu achei a esposa Duda Peruzzi. Minha filha. Então, vamos lá, filha do papai Eninho. As redes sociais para contato: Instagram, Universo da Arte, @atd Universo da Arte. Facebook, Cereja, Centro de Estudos Religiosos e Espirituais João de Angola. Ou Ateliê Universo da Arte, WhatsApp 11 96 868 8242. Repetindo, 11 968 68 8242. Pai Eninho de Oxalá. Isso. Pai Eninho. Obrigado. Gratidão. É isso aí. Agora fica aqui, o pessoal já. Os jovens sabem melhor, né, manipular isso e passar os links para a gente. Mas aí ela fez certinho, porque aqui o pessoal vai anotar. Então. Tá na rede. Sim, isso é importante, né? E além de divulgação. Fala em divulgação, deixa eu falar divulgação de uma amiga nossa aqui também, da Grazi, lá de São Bernardo, né, pai Miguel? Sim, a caminhada, né? Da ABBTUC, Projeto Bandeira Branca, segunda procissão de Ogum, 16 de abril, às 10 horas. 16 de abril, domingo, viu? Ponto de encontro, Praça do Chafariz, Avenida Presidente Kennedy, São Caetano do Sul. Apresentações, atabaques e comida. Participação especial, Pai Elcio de Oxalá. Acompanhe as redes sociais para mais informações. Projeto Bandeira Branca Oficial. Tá aí a Grazi, que passou para nós essa missão, e já passamos no ar para todos. Muito bom. Como a gente falou, são várias formas de manifestação cultural, né, relacionada à religião, e que muitas vezes encontra essa dificuldade por ser, não sei se é o caso desse, mas muitos casos são isolados, né? Não tem às vezes o apoio, então fica uma dificuldade para se divulgar essa ação social. Verdade, e hoje está cada vez mais dificultoso, né, pai Miguel? Com certeza, né? Na verdade, nós temos aí os desafios, né? Devem ser vencidos. E muitos obstáculos que às vezes a gente é obrigado a ainda enfrentar, né? Agora deixa eu comentar algo aqui, para me aproveitando o nosso grande paelinho aqui, artista. Olha, gente, tem que entrar aqui no Instagram, no Universo da Arte, e falar com o pai Eninho aí, nesse telefone 11 96888, né? 968688242, pai Eninho. Imagem, reforma sobre o axezinho, é com ele aqui. Então vou falar aqui sobre qual é a relação entre a arte e espiritualidade. A arte tem a sua origem na profundidade intuitiva do inconsciente espiritual, ou seja, em um inconsciente estético. Destarte, a raiz da criatividade, possui sua raiz na profundidade emocional pré-reflexiva, posto que essa instância não é passível de autocontemplação,
constituindo-se em um ponto cego. Sim. E a relação entre a arte e a fé, essa que é a mais importante, que você faz aquelas imagens, né? Sim, Despertando a fé. justamente. Não é isso? A arte expressa convicções e a fé é convicção pessoal. Historicamente, vemos em diversas culturas que a arte era usada para diversos fins relacionados à fé, sejam pinturas para explicar a transcendente, música para se conectar com o espiritual, literatura para difundir determinados conceitos e morais religiosos. E na Umbanda é a nossa imagem, né? Para despertar o interior da pessoa. Sim. Relação entre a arte e a religião, o porquê disso? Ambos são formas de se demonstrar a consciência do que está ao redor de si mesmo. Além disso, ambas são formas de comunicação. Às vezes, comunicação direta entre emissor e receptor. A Bíblia e os demais livros sagrados são formas de transmitir mensagens. Bacana, né? Sim. Minha gente, foi um resumo. A Bíblia traz muita mensagem, né? Porém, uma delas é justamente contra tudo isso que a gente está falando, né? Que é o culto à imagem religiosa. Embora o pai Miguel falou agora um pouco sobre essa questão, né? Como é que a gente idolatra, adora aquela imagem. A gente precisa, às vezes, muitas pessoas precisam para essa fé visual, né? Para conseguir ativar a sua força, sua fé. E outra questão também, quando a gente fala de imagem religiosa nos altares de Umbanda, que hoje não é muito usual, não, é a questão do fundamento, dos elementos dentro da imagem. Isso. Né? Que anos atrás, a maioria dos terreiros, ou todos, faziam. Não era simplesmente se comprar uma imagem de determinado orixá ou guia, ou, enfim, e se colocar no altar ou do Exu na tronqueira. A imagem, ela era no fundo dela cavada, era feito um buraco ali, dentro dela era assentado elementos relativos àquela força. Sim. Né? Depois era tampado com gessinho ou com argila, dava-se para a entidade fazer o cruzamento dela, e aí que era utilizado no altar. Hoje acontece muito essa questão, talvez é um fundamento que eu acho que talvez venha se perdendo, né, com o tempo e com os ensinamentos novos. Então acontece muito essa questão da imagem simplesmente sair da loja e entrar no altar e ser simplesmente essa simbologia, né, de uma força, mas não tem ali os elementos para aquela energia fluir, magnetizar, como a gente entende que a Umbanda faz. É diferente eu pegar uma coisa para ser um souvenir, né, ser uma decoração, né, ser até algo que eu adore, mas no sentido de não ter uma simbologia dentro do processo do que é o magístico religioso da religião. Né, são coisas distintas, né? E são quatro tipos de artes na religião que são principais. A pintura, a literatura, a música e escultura. Está aqui. Aqui para falar escultura. Da literatura, né? Literatura, né? Literatura, escultura. O que mais? Literatura, escultura, né? Música. A gente está dentro. Pintura, literatura, música e escultura. Pintura acaba sendo por tabela, né? Aqui tem o desenho no axézinho, né? A parte artística. Estou quase ficando completo. Quem sabe mais umas encarnações. Está evoluindo, hein? E dentro dessa sua caminhada, Pai Elinho, dentro dessa sua jornada desses anos aí que o senhor vem, né, empenhado no processo, quais os outros membros assim que o senhor conheça, os outros artistas, que a gente possa, né, assim, nomenclaturar? Que o senhor tenha convivência, tenha amizade. É uma questão... Só para deixar socializado e o pessoal saber, né? Uma
questão difícil agora de pensar, lembrar nomes, até pela idade, às vezes, a gente já não tem tanta coisa na mente, assim. Sim, sim. Mas acho que a gente acompanha muito hoje com relação à música na Umbanda, né? Um dos principais, lógico, é o Pai Elcio de Oxalá, acabamos de falar aqui. E agora, no setor de esculturas, tem alguns artistas aí que a gente conhece, mas são mais anônimos, né? São nomes que não são, assim, conhecidos, divulgados na religião. Então, justamente nesse momento, não tenho quem citar nessa parte de divulgação de nomes. A não ser, como eu falei, na parte musical. Tem outra Eu me lembro classificação agora. de arte que o senhor está nela. Aqui. Aqui, ó. Artes visuais, pintura, gravura, desenho, escultura, cerâmica, arquitetura, fotografia e cinema. A artes performáticas é a música, teatro e dança. Artes literárias é a produção de gêneros literários diversos como prosa e poesia. Maravilha. A gente tem nessa parte de literatura, a gente tem outras ideias também caminhando aí. Caminhando e dançando. Além sobre o tratamento de animais que a gente falou, sobre o pai João de Angola, a gente está desenvolvendo outra literatura aí, terminando também. Essa não é inspirada, é estudo, que é um dicionário de nomes da Umbanda, nomes de guias, entidades. A gente está fazendo um estudo aí relacionado aos nomes das entidades, eu e esse meu filho, Eros Peruzzi, para tentar levar também um meio da pessoa entender, muitas vezes, aquele nome, a simbologia daquele nome. É um trabalho que a gente está finalizando também. A Fabiana Peruzzi, Minha esposa. ela lembrando que além do amor que Pai Erinho coloca em cada escultura feita, existe o respeito por cada detalhe, pedido por aqueles que desejam a escultura, desde da cor, posição e elementos e etc. Obrigado. Já brigou comigo várias vezes, minha esposa, pela questão dos detalhes, pela questão Justamente ela fala que eu sou muito detalhista. E o acabamento, a parte de pintura, geralmente quem faz é ela, minha esposa, e esse meu filho Eros também ajuda muito nisso. E mais pequena, ele que pinta sempre. E ela fica, às vezes, nervosa por causa dos detalhes, por exemplo, de cabelo. A gente pega uma imagem aí grande, o cabelo, geralmente, da imagem é uma massa com alguns riscos, assim, no meio. E, por exemplo, a que eu citei aí da irmã Eliana, que eu fiz de 1,80 m, eu fiz tanto detalhe no cabelo, eu falava, a tinta não chegava, não entrava. Ela achava que estava bom, achava aquelas pontas brancas por causa dos detalhes. Então, isso é importante para mim. Realmente eu procuro ser detalhista. Eu acho que quanto mais detalhes, mais vida dá aquela obra. Justamente por ser única. Então, não adianta a gente fazer uma coisa que, né, eu gosto realmente de colocar os detalhes. Cada um tem o seu detalhe, né? Onde que marca, né? Na sua obra. Sim. É por que a Aleijadinha é até hoje lembrado. Não é? O detalhe das obras dele também, nossa. E assim tem outros artistas, né? Cada um dentro do seu conceito. Então nós temos aí, né, uma coisa interessante, porque o senhor mencionou, das várias imagens aí que o senhor mencionou, uma eu conheço muito bem, que é o que está lá no sítio Aruanda, né? Que é exatamente a arte que é o Exu, né? Mangueira. Realmente é uma arte bem específica, é algo muito realidade dentro daquela egrégora, né? Dentro daquela linha de atuação da Umbanda tradicional, né? Que é o que cultua, né, o nosso irmão Paulo Ortiz. Justamente. E também é importante a gente ver hoje a mudança. Nós falamos, eu tenho outra oportunidade sobre isso.
A gente fala sobre a característica de cada entidade, embora ela utilize o mesmo nome. Citamos o Exu Tranca-Ruas, né, como exemplo, mas cada entidade, em cada médium, tem a sua particularidade. E os padrões que existiam, ainda existem em alguns lugares, em algumas vertentes, quando se fala de Exu, ainda levava muito aquele sincretismo demonizado, né? O chifre, o diabo, né? Então, hoje se está mudando também isso com a nova visão dos umbandistas sobre a entidade que trabalha com ele. Mudou muito mesmo, porque a imagem está muito na visão cristã. Não tinha nada a ver com a umbandista. Na umbandista não tem pé de cavalo, não tem pé de bode, não tem nada daquilo lá. Rabo, não tem nada disso. É normal, a pessoa normal. Justamente. E um exemplo disso é justamente essa imagem do Exu Mangueira. Ela mostra um ser normal, pessoa normal, como a gente. O mistério dele é dele, não tem nada a ver com Com certeza. Né, Pai Miguel? Porque é bem por aí, né? São processos bem delicados, que merecem aí todo esse desempenho. Quem pode fazer a arte na nossa Aqui. religião? Qualquer pessoa tem a capacidade de fazer arte. A arte pode ser tudo aquilo que você faz com objetos, porém muita pessoa acha que a arte é só pintura, artesanato, estátua, etc. Apesar de existir diversos tipos de arte, assim como cinema, vídeo, dança, etc. E existem vários tipos de arte. Tem gente que se fecha, mas não é isso. Se expanda. Não, cinema, por exemplo, também é uma parte que é bem complicada, né, no Brasil para se produzir, né, um filme de qualidade e tal. Pegando o seu top, esse desenho seu aí, eu tive bastante amigo que fazia desenho, né? Sim. E eu cheguei uma época que eu também fiz desenho também. Então a gente fazia aqueles desenhos, um pertinho do outro, e voltava assim uma coisa e rodava. Aí eu pensei que estava andando. Sim, foi uma das primeiras formas de se animar um desenho. Né? A gente, eu brinco até hoje com isso aí, né? Faço aquela do movimento, roda assim, fica andando. É isso mesmo. Mas hoje, com a tecnologia, a gente está aguardando justamente os mais novos aí do terreiro estudar para começar a produzir o axézinho animado. Esses meninos novos aí são, nossa, já nasce sabendo. Já nasce sabendo. Eu tenho as minhas netas pequenininhas que já vai fazer 5, agora já abre meu celular, vai pro YouTube para ver desenho. Quem ensinou? Eu não ensinei, ela sabe. Já parece que já veio. Mas é isso mesmo. Mas, para Miguel, Sim. arte, é uma delícia. Sim. E sabe o que eu gosto de fazer? Pintar quadro. É. Aquilo lá me dá uma paciência. Faz assim que eu não faço mais comprar tela para pintar. É gostoso, eu gosto. Mas qualquer tipo de arte acho que traz, né, um relaxamento para a gente, traz uma coisa boa. Verdade. Parece que dá um filtro assim interno. Miguel. Fica mais tranquilo, mais pé no chão. É verdade. A arte é uma forma de você expressar também, né, valores, importância. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Pontuação relativa. Aproximação da linguagem popular e coloquial. Figuras francesas sem lógica. Tudo isso é arte. A gente volta a essa questão do Instituto Cultural, né, onde poderia se reunir aí todo tipo de arte, né? Nossa, já seria uma coisa maravilhosa para a religião, né? Você ter um lugar centralizado onde todos podem manifestar o seu tipo de arte relacionado a Umbanda. Seria sensacional. Gratidão
pela sua audiência. Salve, Pai Cardoso. Elias Silva, direto do West Jordan, Estados Unidos. Salve. Salve, gratidão. Você está lá nos Estados Unidos nos assistindo aqui. Maravilha. É isso aí, né? Vamos longe. Divulgando o que é bom. Gratidão. Sabe quem é ele? Quem? Elias Silva, Pai Cardoso. Tal. Bom, depois eu conto quem é ele. Eu não vou falar, posso até errar, mas veio do sentido assim, quem é ele. Meu irmão. Aí, eu falei, acertei, viu, Israel? Eu sabia que é você, viu, Israel? É Israel que tá lá. Ah, verdade. Tá muito frio aí, Israel? Acostumou com a neve aí? Israel. Sobre essa questão musical, por exemplo, que a gente estava falando também, né, da arte. Através da música? Através da música. Uma questão que surgiu aí há pouco tempo nas redes sociais e que foi muito criticado. É um terreiro tocando as músicas da Umbanda com guitarra, com bateria. Não sei se os senhores chegaram a ver isso. Quer dizer, é uma forma de manifestação da arte, é uma forma de manifestação da fé. Eu não sei se é adequado na abertura da gira, por exemplo. Mas enquanto arte, eu acho que a gente não devia criticar. Não, criticar não. Eu adorei o hino da Umbanda tocado na orquestra. Você viu essa? Então, nossa, que lindo também. Quer dizer, só que eu acompanhei muita crítica na internet, chamando de Umbanda gospel. Quer dizer, cada um, lógico, né, tem sua visão, critica quem pode, quem quer, mas enfim. Eu acho que, justamente como eu falei, minha opinião pessoal, enquanto dentro do ritual, talvez não seria propício. Mas, se cabe para aquela pessoa, para aquela vertente, se está funcionando, ela só não está utilizando um atabaque, está utilizando um violão, uma guitarra, enfim, para exaltar as divindades, né, a força maior. Agora, a gente vê o tempo todo, como o senhor falou do hino da Umbanda na orquestra, a gente vê o tempo todo manifestações ligadas, o pai citou o carnaval, por exemplo, são ligadas às origens africanas, ou mesmo às religiões aqui, Umbanda, Candomblé, né? E que devem trazer benefício, não malefício. Sim, lógico. E o Israel está dizendo que lá está 4 graus negativo. Israel, a geladeira aí tem fogo? Não deve ser gelada. 4 graus negativo. Nossa, como você está aguentando aí, Israel? Você é friento, eu te conheço. É muito frio. Nossa, muito gelo para mim. Ai. Mas é isso mesmo. Eu acho bacana essas. Aí seria cultura, né, expressiva, né? Demonstrando aí. Tem gente que fica negativando, sentando a folha, que não, em vez de valorizar, tá lá apoiando. É sempre assim, né? Não tem como, né, fazer. É essa a vida, né? Essa é a funcionabilidade. Falando ainda da questão da música, eu acredito, né? Uma das pessoas que me passa na memória, né? Que representa bem a Umbanda nesse processo, quando se trata da arte através da música, é o pai, né? Nós temos que é o Elcio de Oxalá. Sim. Ele é uma das pessoas que me vem à mente, né? Nesse momento, assim, uma expressão musical, assim como existe outros também, né? Claro. Que, assim, foge o nome no momento. A gente vê hoje o que está destacando nessa questão é o Sandro Luiz, né? Sandro Luiz Matos, né? Não, Sandro Luiz. Ah, não, tem o Sandro Luiz e tem o. Sandro Matos é o que. Tem o Sandro Matos, é verdade. Escritor, né? Da Peu. Isso, tem os 2 livros também publicados a respeito. Falando da musicalidade, né? Da música, né? Isso. Musicalidade dentro do não banda. Mas a gente vê isso até na própria MPB, né? Já de muitos anos aí. Músicas enaltecendo a religião, enaltecendo orixás ou guias.
E é uma forma de cultura que não é levada para o terreiro, mas de outra forma ela está engrandecendo as religiões de matriz africana. Um exemplo que eu conheço antigo chama Noriel Vilela, que é um cantor aí bem antigo, que era cantor de samba rock. Então ele tem várias músicas que ele gravou na época que fala sobre Iemanjá, sobre Xangô, sobre Preto Velho, sobre a própria Umbanda. Então a música que fala: eu acredito sim, não fale mal na Umbanda perto de mim. Então, quer dizer, é cultura que engrandece a religião, que tem que ser preservada, né? Tem que ser conhecida e enaltecida. Não, o senhor falou uma coisa importante. Samba rock. Samba rock. É do nosso tempo, hein? O Noriel Vilela, ele era um cantor de samba rock. Bom, eu vou comentar agora aqui o sítio do pai Ortiz, né? A divulgação, né? Que ele está unido com a Cocai, né? E o sítio de Aruanda. Firmaram parceria, e você, sacerdote, membro da Cocai, né? Membro da Acocai. Agora vai fazer seu trabalho em segurança no Santuário Nacional Cocai, em Indaiatuba, São Paulo, ou no sítio Aruanda, que está na Mata Atlântica, em Juquitiba, São Paulo. Tudo isso para melhor atender às necessidades do seu terreiro e família. Né? Santuário da Cocai, 19 99258 8655. Sítio de Aruanda, 11 999 91 6184. Repetindo, Santuário da Cocais, 19 99258 8655. Sítio de Aruanda, 11 999 91 6184. É isso aí, Miguel. E isso, são 2 espaços aí disponibilizados, né, e próprios para quem precisa fazer seus trabalhos religiosos de uma forma segura, né, de uma forma tranquila, né, acompanhados. Sem se preocupar. Sem se preocupar com uma gestão eficiente, né, e situações ali promissoras sempre, né, no sentido, né, da questão de você estar num santuário natural. Né? Então, são os 2 contatos aí que o Cardoso deixou. E nós socializamos aquilo que acreditamos ser importante e bom, né, para todos nós, o coletivo, né, sempre. Inclusive a Cocai, já que o senhor falou, né, divulgou sobre ela, é justamente um espaço em que estamos com projetos aí de esculturas, aguardando justamente ter um momento propício para se fazer isso, para fazer esculturas lá e também engrandecer mais o espaço, né? Deixar ele mais propício, né? À movimentação da fé religiosa. Sim. É bacana, viu? Para quem não conhece, vá lá. É um ótimo local. Quem gosta de natureza, né? Quem gosta de mata. Eu adoro, eu prefiro mais uma mata que praia. Sim. Eu sou cachoeira e rio. A maioria dos umbandistas, né, tem essa paixão, né, na natureza. E é o que nos move, né? É o culto à natureza. Né? É o altar natural, né? Para nós, a natureza é o nosso altar natural. É o melhor dos altares que nós temos, né? Independente de ter a escultura ali, Sim. É a força da natureza que nos move, justamente isso. Fabiana Peruzzi, mesmo o escultor recebe crítica. Pai Hélio colocou a imagem à venda e Manjá pele clara e foi criticado por falarem que ela, com essa cor de pele, parece uma santa europeia. É cada uma, né, Pai Hélio? Justamente essa Iemanjá que eu citei aí, que a gente restaurou. Aí aquela tal história, né? Nós temos aí várias formas de expressões, vamos assim, artísticas, né? E é uma arte, mesmo que seja uma arte padrão, né? Sim. É uma arte que foi inspirada por algo ou por alguém. Se a imagem serve para a fé de alguns, serve para o sagrado de algumas pessoas, e entra em confronto porque é chamada de Iemanjá
e dentro do processo do africanismo ou do resgate do histórico, né, que é o tradicional, ali a Iemanjá, por ter nascido na África, ela é negra, não é branca, é uma questão de liberdade de expressão. Sim. Né? E, obviamente, que uma coisa, porque existe, não nega a outra, muito pelo contrário, se sincretiza. Ah, mas acontece que, então, houve uma aculturação europeia. Porque é o que eu falo, existem aculturações e aculturações. Né? Existem supremacias e supremacias. Existem questões que são históricas e são jurídicas, que têm desdobramento vital sobre a vida das pessoas, e existem as imagens que a questão não descaracterizou nem caracterizou. Aquela fé daquela pessoa expressou daquela forma. E aí as pessoas ficam utilizando isso como cabo de guerra. Né? Justamente. Tanta coisa para o pessoal fazer e pensar, né? Na prática mesmo, né? Como nós acabamos de falar. Né? Não que não tenha importância histórica, mas... Tem, mas acima de tudo, como a gente falou ainda agora, independente da escultura, a natureza é a nossa maior forma de culto. E só que a gente falou também sobre essa fé visual, né? Então, cada um manifesta de uma forma. E é o que o senhor disse, tem que cada um respeitar a fé do outro, o modo do outro pensar, o modo do outro ver aquela questão. Se um vê Iemanjá negra, outro vê Iemanjá branca, outro vê Nossa Senhora da Conceição como Iemanjá, ou Nossa Senhora dos Navegantes, ou como uma pedra, ou uma quartinha cheia de areia ou água de mar. Tudo é uma simbolização de Mãe Iemanjá. São formas, né? Se a água salgada do mar, se as conchinhas lá, conforme o senhor disse, se um punhadinho da areia, né? Tudo é uma forma de culto, né? Da pessoa ativar a sua fé. Mas o problema é que tem muita ingerência. Tem o quê, pai? Muita ingerência. Eu não vou falar de crítica, é ingerência. Ai, cara, não é fácil não, viu? Essas questões aí que a gente fica se questionando melhor ainda, né? Questão que a gente se questiona, né? Mas é cada coisa. Porque é o que eu falo, tem tanta situação mais grave para a gente tratar, e aí as pessoas se apegarem ao mínimo. Mas, enfim, isso é o ser humano e a gente tem que conviver com essas realidades, né? Para suplantar essas dificuldades. O importante é o valor que ela tem, né? Quanto tempo ela estava na casa de alguém? Essa Iemanjá, isso. Né? Ela é nossa, tem mais ou menos uns 20 anos. Dentro da casa do senhor? Sim. Então ela tem, no mínimo, uma imantação de 20 anos de trabalho. Esteve na loja, quando a gente tinha a loja de artigo religioso, depois foi para o terreiro e está no terreiro. Está na porta de entrada. Então, realmente Ela é de gesso ou de cimento? Ela é de gesso. Isso. Estou lembrando aqui da Salve de Santo lá, que ela deu a imagem da nossa Aparecida. Agora vou comentar, a Tafa vai dar uma imagem que sumir a imagem da Elxum. Eu vou colocar a pessoa para fazer a imagem do tamanho da mãe dela. Que o pessoal é evangélico. Sim. E a mãe era está com 82, 84. E as filhas e os filhos ficam castrando ela. E ela tem uma fé na Nossa Aparecida. Nossa, é igual a minha mãe também. Eu tenho a Nossa Aparecida lá no meu altar, na minha mãe. E agarrada com ela, desse tamanho assim. E é isso, né? Tem que ver dessa forma, Nossa Senhora Aparecida, com Oxum. Então, é a visão de cada um. As pessoas, elas já pegam a minúcias, né? E às vezes desrespeitando o que é a crença, né? A fé, o sagrado do outro. Até porque o povo brasileiro é um povo muito diverso, né? Eu posso
é um povo eclético, vamos dizer, né? Pela própria natureza, né? E é um povo diferente, é um povo bem flexível, porque eu conheço, e posso citar inúmeros casos, né? De pessoas que, dentro da sua forma de expressão, de crer, né? Ela crê na Oxum como a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Tal qual ela surgiu no Rio Paraíba, e acredita também que ela tem a simbologia, e é a simbologia da própria Oxum, que nasceu lá na África, né? A sorte é que ela é negra, então com ela não tem muita discussão. Né? Apesar de uma imagem ser católica e a outra ser africanizada. Mas a sorte dela é que ela ainda é negra, então dentro desse contexto não deu muito embate. Do ponto de vista de outras imagens, você tem pessoas que têm valores diferenciados. E essas mesmas pessoas, às vezes, recorrem. Podem estar dentro da Igreja Católica, que eu conheço os casos, pode estar dentro do terreiro de Catimbó, daqui a pouco está no terreiro de Jurema, daqui a pouco está lá na casa de Umbanda, daqui a pouco está dentro do Xirê de Candomblé, né, assistindo lá, né, a saída de santo, e a pessoa convive bem com tudo isso. Né? Agora tem aquele que se quisila aqui, né? Não, mas acontece que é a desconstrução da África. Mas nós temos uma história sobre isso aí, sobre São Jorge. Sim. São Jorge, que é o Cogum. Também. E aí, agora a diferença é que São Jorge, né? Não tem a mesma qualidade de ser negro, né? Não. Aí já é um soldado romano, né? Montado no cavalo branco, né? E aí tem as suas histórias. Só que o povo é assim, o povo ora está na igreja, ora está lá, mas também eu já vi o inverso. Né? As escondidas, pessoas que pertencem a outra forma de expressão religiosa, que tem a sua importância, o seu valor, que é, por exemplo, a igreja protestante, por uma questão de sentimento, por uma questão de desespero de causa, por uma questão de emocional abalado, de psicológico abalado, entrar dentro do terreiro e querer fazer uma amarração por causa que deseja se casar ou tem um interesse em tal pessoa, né? E acha que a casa de Umbanda serve para você amarrar, né? Então, falei, vamos começar a vender corda, né? Vamos começar a vender corrente, cadeado, ou vamos fazer uma, que eu brinco muito, que eu falo com o pessoal, vamos fazer uma parceria, né? Vamos fazer um convênio com a Polícia Federal. E aí a gente manda conduzir coercitivamente o cidadão. A polícia vai lá, busca, entrega na porta da pessoa. Se a pessoa tiver competência para colocar para dentro, ótimo. Se não entregou na porta, nossa parte nós fizemos, né? Sim. Que eu brinco com o pessoal, falo, só se for dessa forma. Isso. E é o ecletismo, né? Não deixa de ser a expressão do fato. Né? Quando as pessoas precisam, elas recorrem a tudo. Sim. E a gente vê essa diversidade, né? Essa coisa infinita mesmo dentro só da Umbanda, né? A gente não precisa falar de outras religiões. Quando a gente fala só da Umbanda mesmo, né? Cada vertente, cada casa crê de uma forma, seja na Oxum, que a gente falou que é Aparecida, ou aquela Oxum africanizada, ou, de repente, tem casas que tem a quartinha ali com o elemento e não tem imagem nenhuma da Oxum, mas acredita que aquele elemento simboliza ela, claro, e ativa a partir daquilo. Já quando a gente entra nessa questão que o senhor falou da igreja evangélica, que são um dos mais criticam essa questão de escultura, né, por exemplo. A imagem, né? O ícone. A imagem religiosa. Eles não usam de forma nenhuma. Não se pode ter nem ao menos um quadro, por exemplo, de Jesus Cristo. Em compensação, tem um ex-presidente da República que a foto dele no quadro, todos eles adoravam. Adoram, então. Mas eu não adoro o ícone de imagem sagrada, mas o que não é sagrado, eu fico lá. Nossa, maravilhoso. Então, mas, por outro lado, o senhor pensar, o Pai Cardoso, o Pai Miguel, mesmo a igreja evangélica, eles têm uma fé, uma simbolização para visualizar a fé através da figura da formiga, do esmilinguido. É verdade. Então, você vê a formiguinha com a plaquinha ali, Jesus te ama. Se bem que aí eu tenho... Você vê adesivo. Sim. Se bem que aí eu tenho uma observação a fazer, pai. Sim.
Na verdade, eles, de certa forma, pegaram a formiguinha, que são as formiguinhas do axé. Né? Então, cuidar! Assim como a acarajé de Jesus. Então, é tudo aí. Os bilingues é Não uma pegaram figura também a muito espada de legal. algum? Fizeram fé. Ah, é? Você não vê no Essa eu símbolo? não vi. Não é, Pai Miguel? Não tem a espada de algum com escrito fé? É verdade. Tem. Tem símbolos, né? Que é algo que eles fazem até adesivo para colocar. Não sei se é adesivo ou se é autorrelevo às vezes, né? Porque eu já vi em adesivo, Sim. né? O escudo lá, você sabe muito bem, né? Ou aquele tipo de material que o senhor deve conhecer melhor do que eu, que é um tipo de um material que seria um material, seria acrílico ou plástico, que você também cola. Certo. Não sei o nome agora, mas Eu eu sei não- o que o senhor fala. Então, tá aí, né? E Então, eu vejo. existe a simbologia, existe a fé visual também. Sim. Seja na formiga ou no elemento. Embora eles criticam escultura, imagem, todo esse tipo de fé visual, mas eles têm também. Então, é justamente como nós dissemos, o senhor falou, a gente tem que deixar de criticar, né? Cada um tem a sua forma de fé, de visualizar o sagrado. E tudo é importante, tudo, né, tem seu valor, né? Eu acredito que essas discussões mais acadêmicas, e quando elas são discussões mais assim, de construção ou desconstrução de pensamento, ou de ideologia, ou de caracterização, né, elas são pertinentes no campo jurídico, no campo da cidadania, no campo político, porque ali você tem que ter efetivamente ocupação de espaço, né? Tem campos e campos para você levar esse tipo de discussão. Não trazer para o campo religioso. Né? Até porque, durante muito tempo, se conviveu com o sincretismo. Sim. Né? E o sincretismo, durante muito tempo, também serviu para camuflar, né? Ou proteger, né? As matrizes africanas. Então, eu acho que assim, não é questão de desmerecer o pensamento acadêmico ou o pensamento verdadeiro. Eu acho que a história verdadeira ela deve ser contada. Né? O que é de fato é. Acabou. Mas eu também não posso traduzir isso para servir de cabo de batalha, para daqui a pouco os religiosos estar se pegando entre si para causar divisão. Já chega a divisão que existe. Né? Eu acho que já tem divisão demais até. Isso é a liberdade de culto, né? Cada um fazer o seu culto, ter a sua fé e respeitar o outro. Né? Sim. Isso que é importante. De qualquer maneira, pode-se dizer que a Iemanjá Branca é filha da mãe Iemanjá e acabou. E aí, Iemanjá. E a Iemanjá, é a qualidade dela. Eu não me recordo bem agora a história, mas você Iemanjá Branca, ela foi a visão de uma pessoa também na praia, né? Ele fez uma representação dela. Tal. Aí a turma diz que isso é romance, que isso é historinha para contar, para poder branquificar a Iemanjá, né? Aí vai. Então você tem, o que eu falo, as discussões acadêmicas elas têm o seu lugar e têm o seu campo, que é o jurídico, o político e o institucional, né? Que deve ser lá no campo da questão do exercício da cidadania. Dentro do religioso, acho que não cabe você ficar um cabo de guerra. E agora, gente, voltando à questão da escultura, por exemplo. Sim. Eu não posso criticar e nem justamente criticar essa forma de pensar de cada um, a forma de ver ou de cultuar. Mas também tem que existir uma ética, né? Como a gente falou, por exemplo, que era impregnada aquela imagem de Exu com chifrinho, rabinho e tal. Então, se hoje chega uma pessoa querendo me Iemanjá verde com anteninha marciana, por exemplo, aí eu já, dentro de uma ética, eu já não posso produzir isso. Ah, que pena, eu pensei que pudesse. Será? Eu acho que não. Porque... Tô brincando. Não, mas tá fora da realidade, né? né? É fora da realidade, né? Mas fora da realidade de 99,99% de pessoas. Porque pode Na ser realidade de alguém que foi buscar aquilo, existe essa representação, né? Uma santa marciana de anteninha que chama Iemanjá. Né? Então, de certa forma, a gente tem que sim respeitar aquela pessoa, mas produzir
relacionando ao culto sagrado de Umbanda, já fica fora da ética. Até porque teria que ter pelo menos 2 pratinhos sobrepostos para fazer o disco voador, né? De preferência prato metálico, né? É complicado. A imaginação. A arte é isso, né? Imaginação e movimento. É isso. É de se pensar, viu? Eu até fiquei pensando, imaginação. Só tem essas imaginação assim para fazer escultura, não. Arte, alguma coisa assim, negócio. Vinha um pensamento para fazer um livro. Alguma coisa, às vezes, meio fora do comum, a gente tenta representar no axézinho, né, no desenho. Agora, sobre livro, não. Nada que eu acredito que seja, que extravasa o senso comum aí que a gente acredita. Nada fora da normalidade. Quando vai sair logo a revista do Gibizinho no Axézinho? Então, o axézinho ele sai hoje no jornal Umbanda Brasil, né, todo mês. Agora, uma revista física é difícil prever. A gente precisa de patrocínio. Se tiver patrocinador que possa produzir, daí a gente vai em cima. Inclusive, a gente tem projetos aí não só do gibi, das atividades, e de fazer alguns jogos também para a criançada interagir mais no axé, né? Então, a gente já tem projetado aí, por exemplo, jogo de memória, ou aqueles jogos de tabuleiro. A gente já tem alguma coisa projetada, aguardando justamente ter um patrocínio aí para colocar para frente. Entendi. Bacana, viu? Vamos despertar as crianças, né? Sim, é importante, né, ter crianças que gostam, né, do axé. No meu tempo, eu não sei de vocês, mas ao mesmo tempo, e no meu tempo de criança, de adolescente, era um pouco diferente do que é hoje, por exemplo. Os terreiros que a gente frequentava em Gira de Exu, a gente não podia ir quando criança. Tá certo, é coisa... Então, hoje já... É coisa do demo, do Satanás. Hoje é diferente. Daquele tempo era assim. Eu conheço terreiro Nem até grávida. Hoje que é assim. Nem grávida podia entrar, né? Na Gira de Exu. Grávida, justamente. Eu conheço terreiro até hoje no interior que é assim. Gira de Exu, não entra criança. Tá certo, não pode deixar entrar mesmo. Vai bagunçar, né? É porque ninguém quer ter trabalho com criança, né? Criança dá trabalho, né? Mas essa questão, né, que mudou. Então, a partir dessa visão, a gente quer hoje trazer a criançada para a Umbanda. Até porque eles são o futuro da religião, né? Justamente. Se você não começar a... Não é questão de condicionar, né? Porque eu acho que não é a palavra correta, mas se você não começar a socializar essas crianças com a doutrina, com a realidade do que são os terreiros de Umbanda de fato e de direito, que Exu não é o demônio nem nunca foi, né? Se você não começar essa criança participar dos que são usos e costumes, dificilmente depois de adolescente você consegue fazer com facilidade. Se passar para a maturidade ainda, mais difícil, né? E aí sempre vai ter os vícios, né? Porque primeiro aprendeu lá na sociedade, o primeiro aprendeu lá fora de que é natural determinadas coisas. Se é natural, naturaliza também para dentro da religião. Sendo que a religião, na verdade, não é podadora de nada, não tem aquela questão de você atribuir culpa, condenação, julgamento, né, ou crítica. A religião somente procura orientar a pessoa para uma vida melhor. Então, se você desde pequenininho é socializado dentro do processo, você não se contamina com o que está lá fora. Você até vive com o que está lá fora, mas você não se contamina. Você não traz para você. Você não quer vivenciar aquilo para depois você se tornar o religioso, né? Você vai ser uma pessoa portadora de uma conduta, seja lá fora, seja aqui dentro, a mesma. Diferente do que em alguns casos que a gente conhece. Né? Que lá fora deita e rola, vale tudo. Daqui a pouco, como eu cheguei na calçada do terreiro, aí eu viro santo.
né? É assim mesmo. E existe baseado nisso, essa questão aí da criança, de trazer a criança para a religião, que é uma cultura. Eu conheci terreiros que têm um trabalho aos domingos de evangelização de crianças. Sim. Esse trabalho, nada contra, claro, tudo é válido. Mas as crianças, enquanto estão ali fazendo um desenho, pintando, eles utilizam materiais cristãos, evangélicos ou católicos, que era o que existia. Então, outra ideia do axézinho é isso, é familiarizar a criança com o preto velho, com o caboclo, com o Exu, né? Ele entendendo justamente, ele pintar o desenho, entendendo que aquela simbologia... Aquilo é o arquétipo da religião dele, né? Justamente, se refere a um bando. Aí o axézinho tem essa importância, tem esse valor. E tem terreiros no interior Que é o fazendo resgate desses valores. Justamente. Bom, vamos partir para o encerramento, Pai Miguel. Sim. Eu agradeço aqui a família Capespiana, aos nossos ouvintes do Brasil aos Estados Unidos, né? Tem também ouvinte em Portugal, aí vizinhos aqui na Argentina, Chile, pessoal tudo aí. Depois eles ficam escrevendo para mim, não quer participar. Na verdade, né, fica aí nossa gratidão, né, ao Pai Hélio, né, o Pai Elinho de Oxalá, né? Para nós é um prazer sempre tê-lo aqui conosco, né? Gratidão por ter aceito o convite. Nossa gratidão aos diretores da Rádio Capesp, né? Na questão do diretor de comunicação, gratidão na pessoa do nosso presidente Alan Monturo e extensiva a toda a diretoria executiva da casa, né? Gratidão ao nosso irmão Sérgio Zicran, né? Que é o idealizador, fundador da Capesp. Gratidão ao pessoal da técnica, né? O pessoal que fica nos bastidores, permitindo com que nós possamos aqui estar dialogando com vocês, conversando e levando adiante a socialização dos bons trabalhos que nós conhecemos, né? Passamos a conhecer muitas das vezes, né? Das boas e produtivas atividades que são realizadas dentro do nosso processo do religioso de matriz africana, Umbanda, Candomblé, e aí não importa qual seja a vertente, porque todos para nós são importantes e têm o seu valor. Ao pessoal do interreligioso, né, que nos acompanha, que nos prestigia, os acapespianos e acapespianas que também nos prestigiam, enfim, todos da comunidade, da sociedade, nossa gratidão eterna, né? Gratidão ao nosso divino Criador por ainda, em condição de estarmos dentro do processo da vida, estarmos aqui realizando esse trabalho de socialização. E gratidão, né, a Cardoso, gratidão, enfim, a todas as pessoas, que nós possamos ter uma semana abençoada, nós possamos ter dias abençoados, e daí por diante, sempre e sempre, perenemente, né, e de forma permanente, dias abençoados na nossa vida e na vida de todos vocês. Sim, seja. Também só tenho a agradecer pelo convite, mais uma vez, estar presente com vocês. Agradecer a todos aí que tiveram tempo para acompanhar a gente e a todos que possibilitaram também que esse momento existisse. Gratidão a todos, a bênção a todos e axé sempre. Obrigado. Você nem viu? Estou vendo. Faço a carta boa. Não, eu estou esperando você. Maravilha. Legal. Legal, obrigado. Não tinha negócio, só tem volume. Faz parte, né? Vai, Miguel. Só tá vendo, não tinha evoluindo. Agora tem.